Bom dia a todos e todas. Hoje é o dia 1º de janeiro de 2017 e essa é a tertúlia matinal de número 26, cujo tema é Pesquisa Conscienciológica do Judaísmo. A especialidade é a maxidissidenciologia, ou seja, os estudos das dissidências, ou seja, das rupturas, da evolução dos grupos, do distanciamento de integrantes de grupos, mas para mais, né, para melhor. Por isso que é a maxidissidenciologia. A proposta é trazer hoje aqui, apresentar, né, debater com vocês sobre essa maxidissidenciologia, essa possibilidade de fazer a dissidência de um grupo tão assim complexo, antigo, profundo, como é o grupo dos judeus e o judaísmo. Eu trago esse tema. Eu sou judeu, né? Sou filho de judeus, meus pais são judeus, e isso sempre me intrigou, né? Desde que eu sou voluntário da Conscienciologia já faz muitos anos, isso sempre me intrigou e de início eu menosprezava esse fato, né? Eu considerava que não era uma coisa importante para mim porque a minha família, né, não nos educou dentro da tradição judaica, né? Eu e meus irmãos somos educados de uma maneira muito livre em termos de judaísmo. Só que com um aprofundamento aqui das pesquisas na Conscienciologia, a gente chega à conclusão de que nada é à toa. Quer dizer, no momento que eu tenho o lugar onde eu nasci, quando eu nasci, qual a cultura da minha família, tudo tem um porquê, ainda mais quando a gente considera que tem uma programação existencial. A gente tem já houve um preparo prévio a essa existência, de modo que não há um desperdício de recursos, né? Tudo é um recurso, né? Tudo faz parte do melhor cenário possível para a evolução naquele momento evolutivo. Tudo. Ainda mais o judaísmo sendo algo tão assim forte, até certo ponto estigmatizante, né, da pessoa. Por que isso, né? Quer dizer, por que nascer no grupo do judaico, né, dos judeus? E já faz alguns anos que eu venho estudando. Então, apesar de eu não ter tido, eu estudei no Colégio Israelita Brasileiro em Porto Alegre por 5 anos. Né? Eu estudei 2 anos de hebraico, né? Não o suficiente para eu usar e lembrar, assim, mas o suficiente para eu ter uma familiaridade com o som das palavras e, de alguma maneira, se eu quero, eu consigo tentar decifrar um pouco, assim. E eu estudei literatura hebraica, eu estudei cultura hebraica, então, muita coisa que hoje eu vou estudar, alguma vez me ensinaram lá na escola quando eu era criança, né? Então, eu tive, assim, essa passagem, a minha relação com o judaísmo, eu considero hoje que ela é uma relação residual, né? Porém, existindo esse resíduo, ainda existe o fato, né? E se existe o fato, é porque ainda não houve a maxidissidência plenamente, né? Ainda não aconteceu isso profundamente, ainda há essa necessidade e conveniência de nascer e ter essa existência no meio judaico. E claro que se eu for bem sucedido na minha proexis, isso vai ter que acarretar na interassistência desse bolsão, né? desse processo dos judeus, né? A gente ouviu falar, né? O professor Valdo contou muita coisa sobre os judeus, o processo multidimensional dos judeus, por exemplo, que as comunex de judeus são as mais antigas que existem, né? Das mais antigas ainda atuantes, né? De difícil acesso na Urbex, porque por diversos traços do próprio judaísmo e dos judeus que isso eu vou expor aqui alguma coisa, tá? Então, a ideia assim é ir abordando esse tema, né, para ir, digamos, tocando no assunto e mantendo um movimento disso, né, mantendo esse processo de desbastando aos poucos esse holopensene que, pelo que o próprio léxico de Ortopensatas, né, fala sobre isso, né? Coloca assim, o dia que o judaísmo, digamos, se abrir plenamente, é o dia que vai começar o Estado Mundial, né?
Então, quer dizer, como se fosse assim, é um elemento pivô, digamos, né, de um próprio processo do futuro, né, imediato aqui do nosso planeta, né, a evolução do judaísmo e a evolução das consciências, né, que estão envolvidas no judaísmo é um elemento chave da reurbanização, é um elemento chave, né, pela própria aquela coisa, né, que o professor Valdo falava, tudo de bom veio do judaísmo e de ruim também, porque tudo veio do judaísmo. Então, é simples assim, né? Bom, gente, então só para fazer assim essa primeira, né, contato assim com o assunto, eu preparei alguns slides e eu tive que fazer um recorte, né, extremo, porque a história do judaísmo é imensa, né, já está além do ano 5000, né, os judeus contam, isso é uma cronologia bíblica, né, e o próprio, vamos dizer, se o domínio da história do judaísmo for uma condição para se falar do judaísmo, então só alguns judeus vão falar de judaísmo no mundo, né? Porque provavelmente a minoria, mesmo dos judeus, conhece totalmente a história do judaísmo, porque é muita coisa. Então eu não vou me colocar, eu não domino totalmente a história do judaísmo. Tá? Eu sei que tem, o Laurentino está aqui, né, também para me ajudar. Então, assim, a gente não pode... Eu vejo assim que isso já por si é um grande argumento de autoridade, né? Tipo assim, ó, você só fala se você souber tudo do assunto. Isso já é um grande cala-boca, né? Já é um grande argumento de autoridade que a gente não pode aceitar, né? Então, assim, eu tenho conhecimentos da história do judaísmo, mas assim, vamos levar, né? Apesar disso, né? Vamos cutucar essa questão. Então, eu vou apresentar esses slides, né? Eu acho que vai tomar talvez uma meia hora. E aí depois eu vou abrir para perguntas, né? E perguntas de vocês é que vão criar as oportunidades, né, para explorar o assunto nas várias facetas, né? Também queria deixar registrado que foi a Marlene Roque, né, que está ali, que me sugeriu esse tema, tá? Então, assim, muito obrigado aí por essa sugestão. Bom, então, assim, essa definição não é bem uma definição, né? Uma pequena, simplória definição que eu coloquei, porque ela chama atenção para dois pontos muito importantes que eu acho que são os principais e que estão no mater pensene do judaísmo. Que ele é um sistema monoteísta, né? Considerado a primeira religião monoteísta que defende a existência de um só Deus e que esse Deus ele é invisível e não tem forma, digamos, né? E isso é o mesmo conceito que depois foi adotado pelo cristianismo e pelo islamismo, que são as três grandes religiões monoteístas. Então, o judaísmo é a primeira, né, a matriz de todas elas. Tudo foi, de certa forma, são dissidências do judaísmo, né, por assim dizer. O cristianismo, uma dissidência do judaísmo, né, junto com o helenismo, com cultura grega, né, pensamento grego. E o islamismo depois uma dissidência do cristianismo, por assim dizer. Então, ele é um sistema... Não é que o islamismo é uma dissidência do cristianismo, não é bem isso, tá? Mas é um outro sistema que foi baseado no judaísmo e no cristianismo, nessa ideia de uma só divindade. E a segunda característica não é muito abordada, mas o judaísmo ele é nacionalista. Os judeus, o que integra os judeus de todo mundo? Eles são membros de uma nação, tanto que se fala, né, a gente da nação. Então, assim, é uma nação da antiguidade, né, houve lá, né, não há documentos históricos registrando isso, existe só o registro bíblico disso, né? Lá, mais ou menos entre 1000 AC, né, e 5, mas por menos uns 500 anos, houveram dois reinos, né, que até hoje os judeus se referem, que foi o reino de Israel e o reino de Judá, né? Então isso dali a origem desse senso de nação, né, nacionalista dos judeus. Então, quando esses reinos lá na antiguidade eles foram invadidos, né, primeiro pelos assírios, babilônicos, mais adiante, né, teve várias, né, a própria questão de Alexandre o Grande, depois os persas, toda essa região. Os judeus eles foram espalhados pelo mundo, mas eles mantiveram essa ideia de que eles são cidadãos de uma nação e que eles
compartilham a mesma religião e a mesma nacionalidade, só que é uma nacionalidade sem território, mas, né, a partir de 1948 tem o território de Israel, né, do Estado de Israel, que isso é uma outra questão, né? Nem todos os judeus são sionistas e aceitam o Estado de Israel, mesmo religiosamente, nem todos aceitam o Estado de Israel, né? É uma questão muito complexa. Em todo caso, então o judaísmo ele é basicamente um sistema monoteísta e nacionalista do povo judeu, né? A mesma palavra judaísmo e judeu faz referência ao reino de Judá, né? E eu coloquei que é fundamental para a formação da cultura ocidental. Quer dizer, fundamental mesmo, serve como fundamento, porque a cultura ocidental ela é basicamente judaico-cristã, né, e greco-romana. E a junção dessas grandes assim, linhas, tradições culturais e tal, é o que resultou na cultura que nós temos, né, do mundo ocidental. Então, a própria questão do cristianismo, né, se o mundo ocidental é cristão, é devido ao judaísmo. Tá? Apesar de que tem essa relação contraditória com o judaísmo, porque os cristãos consideram que os judeus mandaram matar Jesus Cristo, né? Então é uma relação assim muito contraditória, né? O próprio cristianismo, por um lado, né, tem essa questão, né, de que quem decidiu, né, por matar Jesus Cristo lá e tal pelos romanos foram os judeus, mas por outro lado a Bíblia cristã tem a primeira parte, que é a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento. Então, como é que fica, né? Mais tarde, né, tem bula papal mais tarde, né, que instrui os cristãos a não, por exemplo, não matarem os judeus, por exemplo, né? Eles deveriam só lembrar os judeus desse erro. No caso, é punir, mas não matar, né? Tanto que, eu vou falar disso mais, mas a própria Inquisição, né, uma ideia errada que se tem, a Inquisição não podia processar os judeus. A Inquisição processava os cristãos novos, que eram os judeus convertidos. Porque a Inquisição servia para, digamos assim, fiscalizar e, digamos, controlar a crença cristã. O problema é que em muitos lugares os judeus foram forçados a se converter para o cristianismo. Então, uma condição assim que não tinha muita saída, né? Vocês vejam que a gente falar desse universo do judaísmo é muito complexo, é muito difícil, né? Porque a toda hora existe a tendência de cair numa vitimização. Porque, de fato, os judeus foram vítimas, né, muitas vezes. Mas, por outro lado, não existe justificativa para não evoluir. Do ponto de vista da conscienciologia, da consciência, uma das características da consciência é a evolutividade. Quer dizer, a gente não pode nunca se contentar com determinada condição, com determinado problema. Olha, tudo, né, problemas existem, né, muitos o tempo todo, né, mas não pode haver uma justificativa para uma consciência não precisar evoluir. E o judaísmo, ao fim e ao cabo, acaba servindo como uma grande justificativa para um grupo de consciências não evoluir. Ou ao menos, assim, é um grande travão, né, digamos, evolutivo. Tá? Bom, então a cronologia básica, né, mas bota básica nisso, assim, entre 19 e 13 antes da Era Comum, mais ou menos, né, o tempo lá dos patriarcas, né, daquelas primeiras gerações lá que a Bíblia fala, desde Abrão até Moisés, né, que não há nenhuma prova de que eles realmente existiram, né, isso hoje em dia existem estudos, inclusive autores, historiadores israelenses que colocam, né, chamam o mito do êxodo judaico, né, o mito do povo judeu, tem várias, né, que o povo judeu poderia ter sido uma construção muito mais recente ligada ao sionismo, né, o próprio êxodo, até o ponto que eu conheço, não há provas históricas da existência de Moisés e do êxodo, né, tudo isso são histórias, né, que foram sendo recolhidas, né, e foram sendo registradas, né. Então, ali mais ou menos de 13 a 5, né, as nações judaicas, Israel e Judá. E a partir do século V, né, antes da Era Comum, até o século I, né, que foi a liquidação, ali, o fim, a destruição do Segundo Templo lá, passou por vários domínios.
e a partir dali, do século I da Era Comum, já foi o domínio romano, né, que foi a segunda diáspora, né, a primeira dos babilônios, né, da Babilônia, e a segunda, então, de Roma. Tá? Isso tudo é muito grosso modo, pessoal, como eu disse, eu não sou especialista em história judaica, né, me ajuda então, Laurentino. Tem um microfone aí, faz favor aí, ali, ó. Registrar a chegada da minha família aí que veio prestigiar. A primeira foi do Reino do Norte, né? Que então Israel. Os hebreus, né? São os israelitas. Os do Sul são os judeus, Judá. A primeira foi algumas dezenas de anos antes, né? Que a Síria invadiu e transmigrou. E tanto é que essas 10 tribos estão desaparecidas. São as 12 tribos de Israel, né? E as 10 desapareceram, né? Sobraram só duas. As duas do Sul, Judá e Benjamim. E depois... Então, assim, a princípio, todos os judeus que existem hoje, eles são descendentes desse reino do sul, né? Não se sabe o que aconteceu com as tribos do... Oi? Isso que é judeu, né? Que é o reino de Judá, no caso. Então, bom, então esses domínios diversos, né? Inclusive foi naquele momento que começou a entrar elementos de cultura grega, né? Pelo próprio domínio depois o Alexandre o Grande, né? Ele envolveu essa parte, né? E quando caiu, ele morreu, né? O reino dele foi todo dividido e ali é que houve esse contato com a cultura grega. Existem vários estudos já disso, né? Mostrando a presença dos judeus na literatura grega desde antes de Cristo e tudo. E a diáspora, então essa palavra, né, significa que houve o espalhamento dos judeus por todo o mundo, a princípio, né, principalmente pelo domínio romano, porque eles se tornaram cidadãos romanos, né, e aí eles podiam circular, né, como outros cidadãos, e aí que houve essa difusão aí pela Europa, principalmente, né, por exemplo, na Península Ibérica, foi um dos primeiros lugares, né, que eles se assentaram e ficaram muito tempo lá, só foram sair de lá no século XV. Né, definitivamente, né, eles começaram a sair desde antes. Então eles foram, né, a origem ali na Palestina, ali hoje é onde está hoje ali o Israel, né, mas mais amplo do que Israel. E com o domínio romano eles se espalharam. Né? Tem a questão dos templos, né, também muito se fala disso. Até hoje, por exemplo, a gente vê, né, certas igrejas evangélicas, né, neopentecostais, que são judaizantes, né, que querem imitar, digamos, né, o judaísmo e construir um templo gigante, né, e tal, inclusive com mármore lá de Israel e tudo mais, né. Tu vê como isso ainda é presente, né, no Holopensene aí no nosso tempo. Ainda tentando reconstruir o templo. Então teve o primeiro templo, né, que foi construído por Salomão, né, o templo de Salomão, tanto que se chama Templo de Salomão, que tem lá, né, foi destruído. E o segundo templo já foi reformado a partir daquelas ruínas e foi construído e teve uma revolta, né, no primeiro século contra Roma e aí os romanos mandaram destruir, né, totalmente o segundo templo. E o Muro das Lamentações, lá que tem em Israel, lá em Jerusalém, é um resquício desse segundo templo, né, uma das paredes desse segundo templo, que pelo menos os judeus acreditam, né, que é isso. Então, bom... Ali tem, eu acho que embaixo tinha mais alguma coisa, mas aí essa desconfiguração dos slides, né? Então, a ter essa segunda diáspora, a primeira diáspora da Babilônia, né? Que era um reino muito também forte, muito importante, que invadiu Israel e os judeus foram para a Babilônia. Isso foi muito importante, né? Na história dos judeus lá, essa permanência na Babilônia. Tinha muita gente lá, judeus eruditos, né? Que estudavam, muitos textos, né? Foram escritos lá na Babilônia e tudo. Depois, tudo que vocês quiserem falar, pega o microfone aí, é gravado. O maior centro cultural durante séculos e séculos, né? Quase 1000 anos. Pois é. Então tem o Talmud da Babilônia, né? Que é tem o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Depois eu vou falar. Então até o século XV, os judeus... Então na Idade Média, né, os judeus começaram a se espalhar mais pela Europa. Então no início foi mais ali perto, né? Depois eles foram se espalhando pela Europa, foram para a Alemanha, né? Então aí que surgiu os dois grandes grupos de judeus, que são os judeus de origem da Península Ibérica, né? Que falam o dialeto o ladino, que é um dialeto espanhol, né? Quase português, né?
e os judeus de origem alemã que falam o dialeto que chama Yiddish, né? Que é a origem da minha família, por exemplo, né? É interessante que a minha família toda, ela imigrou da Rússia, né? Do antigo Império Russo, que é basicamente Polônia, Ucrânia, né? Antiga Bessarábia, que hoje é Moldávia, tal. Mas eles falam dialeto alemão. Significa que são famílias que um dia emigraram da Alemanha, ou dos reinos lá da Alemanha, né? Falavam, então, diz que essa língua que os judeus falam é como se fosse um alemão da Idade Média, século XII, XIII, por aí, que é quando aconteceu a imigração dos judeus da Alemanha mais para o leste europeu, lá para a Rússia, enfim. E os judeus é o seguinte, né? Os judeus, eles não são... Bom, hoje é diferente, mas vamos falar assim de uma maneira, grosso modo, eles representam uma nação própria, como eu disse no começo. Então, tudo depende de como que os governantes vão lidar com eles. Então, tem épocas que eles foram recebidos em certos reinos e tinha leis favoráveis. Mas daí muda o governante, aquilo se torna desfavorável e tal. É o que assim, aconteceu ao longo de toda a história, né? Devido a essa condição deles representarem uma unidade nacional própria. E também os judeus, né, têm várias características. O fato de que o judaísmo, tanto que os judeus são chamados o povo do livro, né, por causa que defende aquele livro, que é a Torá, né, os profetas e... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Peraí, aqui. E os escritos, né, que é mais ou menos o Antigo Testamento para os cristãos. Então, esse livro... Todo judeu, de certa forma, né, ao menos os homens, nas antiguidades, tem que se alfabetizar para aprender aquilo, ler aquilo ali. Então, de uma certa forma, é uma cultura, é um povo que se tornou culto, assim, letrado, né, porque multimilenarmente lê, estuda, tal, mesmo que seja muito restrito só à religião, né. Com o tempo, isso começou a se oxigenar e se abrir. Então, tem essa característica nos reinos, né, os judeus, muitas vezes, eles eram médicos, eles representavam professores, dentro das monarquias, né, representavam esses papéis assim mais letrados, né, e tal. Então, é como se fosse assim, os judeus é o grupo que todo mundo defende, mas ninguém pode admitir que defende, porque não é cristão, né? Então, isso é uma relação muito assim paradoxal e contraditória, né, historicamente, que os judeus têm com os diversos países, os diversos reinos e tal. Até para a gente, né, que é judeu aqui na Conscienciologia, estudar a própria holobiografia é uma coisa muito complexa, até certo ponto, porque você está presente em tudo, mas ao mesmo tempo não oficialmente, né? Assim, os judeus estão em toda parte, mas não oficialmente. Eles estão atuando, né? Eles são necessários em toda parte, mas não oficialmente, porque por muito tempo, né, a igreja teve essa questão de perseguir e tal, não aceitar. Bom, ali continua a cronologia, então coloquei ali do século I ao XIII a distribuição pela Europa, 1492 a 96 a expulsão da Península Ibérica, né? Isso foi uma coisa muito importante, porque isso foi de certa forma uma outra diáspora. Todos aqueles judeus que estavam ali há muito tempo, eles foram houve assim o problema da expulsão definitiva dos árabes, né, da Península Ibérica, e aí a própria religião, né, digamos a Igreja Católica, foi um elemento importante para unir os países, no caso Portugal e Espanha, né? Mais Espanha do que Portugal, né? Portugal não era tão assim, mas Espanha sim. Então só pôde permanecer no território do espanhol e português quem fosse cristão, de modo que muitos judeus foram embora de lá, né? Eles foram mesmo para a América aqui, né? Vieram para o Brasil, por exemplo, muitos vieram, né, para cá, foram para a Holanda, né, Países Baixos, e foram, quer dizer, eles saíram ali, né, ou subiram, né, para o norte, né, para os Países Baixos, ou atravessaram o oceano, porque elas, logo depois, ali, nas primeiras navegações ali, né, no Atlântico, ou eles desceram, entraram no Mediterrâneo e foram ali para a costa da África, né, até a Turquia, para o Egito, etc. Grécia, Itália, né? Mas na Itália já tinha desde antes, muitos judeus na Grécia e Itália desde muito tempo. Então, isso foi uma pergunta aqui. É que fiquei com uma dúvida agora sobre a Inquisição. Você falou que a Inquisição punia cristãos novos, mas também não tinha uma função de, por exemplo, verificar livros que não tivessem relação direta com judeus, né?
Então, além de... A função principal era os judeus, mas tinha outras... A Inquisição, né, até o ponto que eu conheço é o seguinte, né, surgiu esse departamento, digamos, na igreja devido aos cátaros, né, começou ali, que é a perseguição às heresias. No caso, a igreja ela sempre foi estabelecendo vamos dizer, a norma, né, qual que é o dogma, vamos dizer, padrão dentro do cristianismo. Então, inclusive, questões teológicas, filosóficas, né, problema lá da trindade, né, que Deus é três, e muitos cristãos, por exemplo, primitivos não admitiam isso, os próprios cátaros, né, e tal, tinham ideias reencarnacionistas, lá no início, cristãos que também admitiam isso. Então, aos poucos, a igreja foi estabelecendo o cânone, vamos dizer assim, aquilo que é o certo que o cristão tem que acreditar, né? Então, a Inquisição já foi um departamento, até certo ponto, judicial e policial, assim, né, para fiscalizar o cumprimento desse cânone, né? Que eu saiba, começou mesmo, foi com os cátaros, né? No século XIV, os albigenses, né, que viviam ali até hoje, né? Você sabe, muitos de vocês, que Carcassonne, né, e tal, aquela região, mais ou menos entre a França e a Espanha. Só que depois começou a surgir em vários lugares, por exemplo, na Itália, né, a Inquisição Romana, né, a própria Giordano Bruno, né, foi uma das vítimas, né, da Inquisição Romana, um famoso, né? E a Inquisição Espanhola teve a principal ênfase à perseguição aos cristãos novos, porque cada lugar tem um certo objeto, né? E a questão dos livros também, porque toda a literatura que não concordasse com esse cânone, né, entrava para o famoso index, né? Index Librorum Prohibitorum, não é isso? Quer dizer, o índice dos livros proibidos, inclusive livros de filósofos, né, muitos e tal, que não... Um livro, vocês vão pegar um livro daquela época, tinha um negócio que era, na verdade até o século XIX, né, e tal, tinha o tal do imprimatur, né, que passava lá pelo bispo, né, cardeal e tal. Século XX ainda. Século XX, imprimatur, né, tinha que passar pela autoridade eclesiástica para autorizar, quer dizer, imprimatur imprima-se, né, pode imprimir. Os Miseráveis de Victor Hugo tá foi no Index. A maioria dos livros os livros do Kardec, né, do próprio, né, o próprio livro dos Espíritos lá do Kardec foi queimado em Barcelona, né, foi o famoso episódio lá da queima, né, tudo. A Inquisição ela parou de operar dessa forma, né, pelo século XIX e tal. Mas claro que perseguições existe até hoje. Existe dentro, né? Instituto da Fé, mudou o nome. É o departamento do Bento XVI, né? Quer dizer, o Bento XVI, não é o Laurentino, o Bento XVI é que era dessa linha lá, dentro do próprio Vaticano, aquilo ainda se preserva com uma outra nomenclatura. É claro que o problema é que naquela época os estados, né, que haviam, não eram estados nacionais ainda direito, e a igreja exercia um papel de instituição de estado, né, para esses reinos. Isso era uma coisa misturada, né? Você tinha questão judicial, né? Era um tribunal mesmo que era feito, né? Abria-se um processo, né? Tinha um trâmite, tudo. E com o surgimento dos estados nacionais também isso perde o sentido, né? Porque o próprio Estado Nacional, quando ele é constitucional e tudo, ele já prevê, né, o que é um crime, né? O que vai ser um processo e tal. Então, a igreja vai perder esse papel. Tanto que as discussões, né, da separação do poder, digamos, do Estado e da igreja, isso é uma grande discussão filosófica, mesmo teológica. Mas, na Espanha, a grande ênfase foi a fiscalização, digamos, a perseguição aos cristãos novos, que eram os judaizantes, né? Então, muitos desses judeus da Península Ibérica, eles não quiseram ir embora ou não puderam, né, e tal, e eles tiveram que se converter para o cristianismo. E eles são, mesmo em Portugal, né, teve um episódio famoso que foi a conversão na praia, né, que tinha centenas lá e tal, que foi o rei lá de Portugal. Em 1492, né, aconteceu o Édito de Granada, né, foi o último bastião moro, né, que foi vencido em 1492 e foi publicado esse édito, né, que não poderia mais permanecer em território espanhol nenhum não cristão, digamos. Então, os que estavam ali já estavam convertidos para o cristianismo e os que não quiseram se converter foram para Portugal, que era o vizinho. E em 1496 também, por pressão espanhola, ao que parece, né, o rei de Portugal também chancelou, né, uma medida semelhante
e aí foram embora, mas centenas já foram convertidos à revelia na praia, por exemplo, né, que eles chamam em hebraico dos anuzim, né? São os forçados, né, que eles tiveram que se converter ali. Só que aí também a Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, servia para fiscalizar os cristãos. Veja, é uma medida muito... Então, quando eles se tornaram cristãos, eles já se tornaram passíveis, né, ou sujeitos à Inquisição. E aí havia toda aquela questão, por exemplo, tem, né, hoje pesquisas, né, de registros de todos esses processos, né? Tudo isso aí ficou na Torre do Tombo, né, no Tombo, lá em Portugal. Mesmo a Inquisição no Brasil, né, desde o século XVI, houveram visitas dos inquisidores ao Brasil. Teve vários, centenas de processos de Inquisição aqui no Brasil, inclusive com alguns episódios de levar a efeito, por exemplo, de queimar a pessoa e tudo mais. Né? Então, houve no Nordeste, né, Bahia, né, o Maranhão e tal. Mas o grande, vamos dizer, departamento, o grande centro da Inquisição na América era Lima. Né? Foi o grande, onde lá é que tinha realmente... E aí eles ficavam procurando sinais, né, nos cristãos novos de que eles eram judeus disfarçados, né? Então ficava-se, por exemplo, usava roupas limpas no sábado, né? Ou se nunca comia porco, essas coisas assim que são pequenos indícios. E muitos dos cristãos novos, eles faziam isso como herança já de várias gerações, mas eles não sabiam que isso era judaísmo mais, né? Eles nem tinham perdido totalmente, né? E aquilo ali ficou como uma espécie assim de uma tradição familiar, assim. É bem comum ver esses registros da Inquisição no Brasil por isso. Né, uma denúncia e tal, um denunciava o outro porque usava roupas limpas do sábado, né? Ou porque os judeus, assim como os muçulmanos, eles têm muitas leis alimentares, muitas regras alimentares e tal. Então a maneira que se faz, por exemplo, o corte da carne, né? Que não pode comer o tendão, por exemplo, lá do boi e tal. Aí tinha um lá que denunciava o outro, que a família não comia aquela parte, e assim ia, né? É interessante em Portugal que eles criaram até tem uma linguiça lá que imita, lá, como é que se chama? É uma linguiça que imita como se fosse que os judeus comiam para fazer de conta que aquilo ali era de porco e tal. Tem lá, eu não lembro mais o nome. O que era exigido? Alheira. O que era exigido dos judeus para eles se transformarem em cristãos novos? Só o batismo. Só o batismo, porque qualquer pessoa, né, diferente. O judaísmo, para uma pessoa ser judeu, ela tem que ou nascer do ventre judeu, né, ou se converter, que é um processo muito complexo, muito difícil. Pouca gente consegue. Você tem que aprender o hebraico, né, você tem que estudar toda a história do judaísmo. Agora, o cristianismo é muito mais fácil, né, também. É muito mais democrático até certo ponto, porque qualquer pessoa pode ser cristão, basta ela querer e ser batizada, né. Então, eles tinham que ser batizados. Só isso, virava cristão novo. Mas aí a Inquisição fazia a fiscalização de se eles realmente eram cristãos, digamos, de coração, vamos dizer assim, ou se eles estavam praticando o judaísmo escondidos. Né? Então isso tudo foi um episódio muito trágico, né, da história, né, mas a gente tem que também considerar que isso tudo ficou para trás já. Né? Isso tudo já passou muitos séculos. Né? A gente vai considerar essa época, aquela época que os mouros, né, eles estiveram vivendo na Península Ibérica desde o século VII, né, até o século XV, foi praticamente 700 anos, considerado por uma época de ouro, né, em muitos aspectos. Não toda, né, porque teve muita guerra, mais ou menos no século IX. Havia uma convivência, né, entre judeus, muçulmanos e cristãos na Espanha que foi admirável, assim, que foi uma coisa... Claro que nada é perfeita, mas assim... Existem documentos históricos mostrando que havia uma convivência de amizade, realmente. E você ter, por exemplo, convites, né? Você tem até hoje convite de casamento e tal, que grupos de judeus convidavam muçulmanos e vice-versa. E fora isso, o islamismo, né, nos seus áureos tempos, né, no começo, era muito culto. Havia diferente do cristianismo, nem do judaísmo, grosso modo, havia um acolhimento da ciência, né, dos próprios textos clássicos, né, gregos, né, e tal. Havia foram preservados pelos árabes, né,
pelos muçulmanos. Depois é que isso foi chegar na Europa e isso foi ocasionado depois do Renascimento, né? Então, os árabes eram o povo mais culto da Idade Média que havia. E na Península Ibérica, isso era um grande centro. Córdoba, né? Você tinha Bagdá, né? Bagdá, que era no Oriente, né? E Córdoba na Europa, no Ocidente. Eram os dois grandes centros assim, medievais. A, es- Volta a só um estrutura de pouquinho, poder. assim, Já te passo a palavra. já que você falou nisso, a relação entre os judeus e os árabes, assim, desde a origem, como é que a coisa ruim. acontece? Não é ruim. A questão Mas assim, como é que olha, acontece assim? Como que eu entendo assim? A questão é a seguinte, né? Eles têm a mesma origem, digamos, étnica, né? A mesma origem, tem muitas semelhanças culturais, né? O próprio processo do alfabeto, da escrita, os dois é da direita para a esquerda, muita coisa é parecida, mas biblicamente, né, tem aquele problema, né? Ismael, né, foi o filho bastardo de Abraão que foi rejeitado, né? Então você cria, não foi bastardo, mas foi rejeitado. Então você cria biblicamente essa contenda assim, né? Então você tem o Abraão, que é o patriarca dos judeus e dos árabes. Ele é o patriarca dos dois. Ismael é o primeiro dos árabes. Então, que Abraão já era muito velho, aquela história, né? Ele teve filho com a escrava, nasceu Ismael. Só que depois ele teve filho com a Sara, né? O Isaac. E aí Ismael e a mãe dele, no caso, né? Foram embora e foram criar o povo árabe. E o povo judeu é o filho da Sara, né? O Isaac. Então eles são dois, biblicamente, né? Por isso que o Walter falava, né, professor, que eram primos. São primos, né? A rigor, né? Biblicamente são primos. Agora, esse conflito, hoje, né, que a gente fala, entendo assim que é muito devido à questão do Estado de Israel, né? Moderno. Porque você tinha os palestinos, né? Que são os filisteus, né? Filistinos e tal, que viviam lá desde aquela época também, né? E quando depois, isso já vinha desde o início do século, desde a Primeira Guerra, né, e tal, essa ideia, né, de fazer o lar nacional para os judeus. Depois da Segunda Guerra, isso se tornou muito forte e aquele território foi destinado, né, pela ONU e tal, houve um tratado na Inglaterra que protegia aquele território e aquilo foi designado para ter um Estado judaico e um Estado palestino. Essa foi a ordem da ONU, a decisão da ONU, para ter um Estado judaico e um Estado palestino. Mas, né, aconteceu, no dia seguinte já houve uma guerra, né, contra Israel, mas isso é muito complexo, né, tanto que tem, por exemplo, também historiadores que consideram que foi feita uma limpeza étnica, né, em Israel pelos judeus para começar o Estado de Israel também. É muito, muito delicado esse assunto. Então aquilo ali, ao menos modernamente, é que é o conflito entre os árabes e os judeus, né. Eu não vejo, assim, historicamente, conflito árabe e judeu. Você vê, Laurentinho? E outra dúvida. Não, né? Praticamente irmãos, Pois né? é. Você usou a palavra bastardo, eu tá errado. protestei porque bastardo é filho de uma mulher casada com um homem que não é seu marido. Tá bom. Agora, rigor. o Ismael era filho de Abraão com a escrava. Sim. Então era filho legítimo. E várias tribos judaicas eram filhas oriundas justamente de escravas, né? Da escrava de Leia e da escrava de Raquel. Então, das 12 tribos, não era bastardo. tem umas 5 tribos oriundos do escravo. E perfeito, era considerado Sim, judeu legítimo. legítimo. É um outro conceito, Então, historicamente, não há isso. Isso é moderno, né? A partir do Estado de Israel. Tá. E a questão da época das cruzadas? Então, tem a questão Foi de Israel aconteceu? também representar um grande bastião dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Porque há o interesse econômico também. Então, os Estados modernos árabes têm essa questão também, né? Que é como se fosse um elemento representando os Estados Unidos. E as cruzadas é que Jerusalém é terra santa, né? Para todas as três religiões, né? Então, você tem... havia essa ideia, né, da Jerusalém desde a antiguidade, né? De que ela era... bom, para os judeus, né, a terra santa, os cristãos também, né, e havia essa coisa, essa crença, né, de morrer em Jerusalém, ser enterrado em Jerusalém, essa coisa toda. Então havia
os árabes, né, mas dominaram, né, a região, e aí a Europa tinha necessidade, também passava por um tempo terrível, né, e tal, de fome, né, e tudo, e foram organizadas as cruzadas, né, até como uma maneira de ocupar o povo também e caminhando até Jerusalém, já pensou? Várias cruzadas, cruzadas das crianças, né, e tal, são, a princípio, uma como é que se diz, uma linha, né, como é que se diz, são marchas, né, até Jerusalém para expulsar os árabes de Jerusalém. E lá tinha judeus morando também, né? Nunca deixou de ter judeus morando em Jerusalém, que também sofreram pelas cruzadas, né? Também nesse caso. Então, as cruzadas foram essas grandes assim marchas, né? Até Jerusalém, a maioria a pé, né? É uma maneira de ocupar o povo também. Bom, então, se a gente for falar de história judaica, isso é muita coisa. Eu falei, né, no começo. É muita coisa, né? E não estamos aqui, né, para isso, para fazer uma pesquisa conscienciológica, né? Mas vocês podem perguntar também, se eu puder eu respondo, tem o Laurentino também para apoiar. Tá, é com H, né? Escalar. Depois eu coloquei com H, coloquei certo depois. Então, ele estava falando da Inquisição, dos cristãos novos, né? Muito interessante também, muito importante considerar que os cristãos novos, judeus mesmo, estão presentes no Brasil desde o início, né? Por exemplo, um dado interessante, né? O primeiro convênio, digamos, de colonização do Brasil foi por Fernando de Noronha, que era considerado o cara mais rico da Europa, que era um banqueiro judeu, Fernando de Noronha. Foi o primeiro consórcio para a exploração do pau-brasil aqui, né? Os primeiros anos, por judeus também, né? Então, os judeus estão muito, muito presentes na América desde o começo, muito presentes. Seja como cristãos novos, né, misturados, ou seja como judeu mesmo. Porque na América, no começo, não havia como fiscalizar isso tudo. Então, muitos viam a possibilidade de vir para a América como uma possibilidade de exercer livremente o judaísmo, né? Mais tarde, os judeus vieram com os holandeses, né, no século XVII, que a Holanda era um refúgio, era um país liberal, né, calvinista liberal, e os judeus vieram junto com Maurício de Nassau, né, muitos judeus vieram, e depois, quando os portugueses retomaram o Brasil, eles tiveram 90 dias, né, o grupo holandês para deixar o Brasil, e muitos judeus voltaram então foram para a Holanda, e também tem o famoso episódio dos judeus que navegaram para Nova Amsterdã, né, atual Nova York, que foram os primeiros judeus de Nova York. Tanto que a sinagoga mais antiga de Nova York tem sinagoga sefaradim, que são judeus que falavam português. É uma coisa bem curiosa. Então, muito importante, então, no século XIX, um movimento do chamado iluminismo judaico, né, que é a Ascalá. Né? Ascalá é isso, né? Iluminismo. Então, são judeus, isso é um movimento alemão, né, de base alemã, que considera assim, que os judeus devem se misturar, né? Eles devem se abrir e aprender o idioma dos países e se assimilar. Essa é a expressão que se usa, né? Se assimilar. Inclusive, o movimento sionista nasceu da Ascalá, né? Porque o próprio movimento sionista do Estado de Israel era um movimento laico, né? Não era um movimento religioso, era um movimento político, laico e tal. Então, o iluminismo judaico é um grande marco, assim, digamos, moderno do judaísmo, porque é aí que começou a surgir as linhas liberais do judaísmo também, né? Essas linhas não ortodoxas, né? Não conservadoras, mas liberais, de judeus que vão estudar, né, na universidade, né, e tal, e vão, assim, digamos, deixar de cumprir, assim, todos os costumes, né, antigos do judaísmo, que são quem é vamos dizer, o partidário, digamos, ou o adepto da Ascalá é chamado de masquil, né? No plural são os masquilim. Então, assim, todos os judeus modernos, né, e tal, que não são religiosos e que não digamos, não são praticantes, né, que estão completamente assimilados no meio que eles vivem, são, até certo ponto, assim, devedores, assim, eles, né, isso tudo se originou na Ascalá, né, tudo se originou nesse contexto. Nós somos masculinos, né? Dentro desse contexto da Ascalá, eu já estava com uma pergunta aqui, estava esperando você falar. Livro aqui para mostrar. Pode ser agora ou depois? Vamos, acho que já. Você falou no início que o grande travão evolutivo, que o judaísmo é um grande travão evolutivo. Sim. E agora você falou na questão do Ascalá, que é um movimento, né, que os judeus devem se misturar.
E, no meu entendimento, eu acho que quando você fala do travão, é justamente a falta de universalismo, né? Que tem o judaísmo, dentre outras coisas, mas principalmente a falta de universalismo. E por que esse movimento não cresceu? Por que ficou parado? Não, mas por que cresceu. ainda continua sendo... Não, quando você fala que é um travão evolutivo... O judaísmo. No meu entendimento, assim, se há essa mistura, então já saiu daquele processo involutivo, né? Então, eu queria que você fizesse Eu acho que são camadas, né? Porque, por exemplo, o meu caso, né? Então, eu sou um exemplo desses judeus, né? Nesse caso. Mas eu ainda percebo que ainda persistem traços ancestrais, assim, judaicos na minha consciência, né? Intraconsciencialmente, né? Eu tenho vários desses traços, apesar de sequer eu fui batizado nessa vida, eu não fiz o bar mitzvah, né, e tal, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu trago isso comigo, né? Uma coisa muito profunda, né? De muito, né? Como o professor Waldo disse para mim, estou até aqui, né? No judaísmo, né, e tal, milhares, centenas de vidas e tal. Então são camadas e camadas, né? Deixa eu continuar mostrando os slides para me apoiar nessa resposta. Então, assim, ó, se a gente considera, né, que a conscienciologia, ela estuda a consciência do ponto de vista multidimensional, né, multiexistencial e evolutivo, vamos falar assim, grosso modo, quer dizer, a consciência, ela evolui sempre, né, ela tem múltiplas dimensões, múltiplas existências, e isso é que torna a nossa abordagem tão complexa, né, o que nós somos é muito complexo. Então, se eu tenho algum princípio dentro da minha consciência que considera que é uma verdade absoluta, né, que é um dogma, uma coisa absoluta, né, ou que aquilo não pode mudar porque já é perfeito, isso constitui um travão evolutivo. Né? Quer dizer, se eu penso assim, não, eu sou do povo escolhido, né, então eu já estou salvo a priori. Né, eu já nasci salvo, eu só tenho que ser o que eu sou e pronto. Né? Então, isso é o contrário de evolução, já nasci pronto. Entendeu? Entendi. Então, agora eleva isso à enésima potência em múltiplas vidas, né, com essa mentalidade. Não, eu tenho que cumprir o que diz a Bíblia, né, que são 613 mandamentos, nem todos, a maioria não pode ser cumprido, mas cumprir todos os costumes judaicos. Se eu fizer isso, eu estou contribuindo para a conservação do universo, né, porque Deus, né, e tal, quer que os judeus façam isso, porque isso é a vontade de Deus, vamos dizer. Isso é que os judeus pensam isso, entendeu? Então, assim, não há evolução envolvida nisso. Há uma reprodução para sempre da mesma coisa. Exatamente o contrário. Então, você cria uma carga tradicionalista imensa. Né? Você repete aquilo eternamente, digamos assim, a mesma coisa. Né? Só que cada lugar os judeus foram assimilando elementos de onde eles estavam, tanto que você vai ver os judeus têm o aspecto, né, que o fenótipo, digamos, de cada lugar em que os judeus estiveram. Então, sempre houve uma certa mistura, né? Não é absolutamente pura a situação. Você vai ver, né, a diferença. Eu tenho um aspecto de judeu europeu, né? Eu tenho um aspecto, por exemplo, de Rússia, Alemanha, sei lá. Já tem ali a Daniela, né? Tem um aspecto marroquina, né? Bem morena, tem uma feição assim de oriental, né? De certa forma, você tem um aspecto oriental. Você vai ver, por exemplo, lá, a família da minha mãe, né? Todos brancos alemães, né, e tal. A família do meu pai são todos morenos, né? Da Rússia. Você vai ver lá, minha avó, por exemplo, quando ela era adolescente, ela parecia uma indiana, sei lá, uma egípcia, alguma coisa assim, né? Muito, muito morena. Então, não é que é completamente fechado, não é. Isso exatamente. Quando você falou é um travão evolutivo, então você está falando no viés conscienciológico. Porque, de alguma forma, eles estão evoluindo, é óbvio, né? Porque estão aprendendo, estão se misturando, estão aprendendo novas culturas. Mas então, você está falando dentro do viés conscienciológico. Agora ficou bem né? Claro. Obrigada. Então, a gente fala, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar no slide lá, que existe... muitas pessoas admiram o judaísmo, né, por esse traço, vamos dizer que seria a resistência do judaísmo, dos judeus, né, e tal, que os judeus foram perseguidos tanto ao longo da história, né,
realmente, né, tudo isso aconteceu, não foi só os judeus que foram perseguidos ao longo da história, muitos povos foram perseguidos ao longo da história, muitos massacres, inclusive holocaustos, não foi só os judeus, muitos, né? Agora, esse traço de resistência do judaísmo, não é só do povo judeu, do judaísmo, quer dizer, existe algum elemento, alguma característica ou propriedade do judaísmo que transforma ele em algo muito resistente, que se perpetua, né? Que se diz que é a judeidade, né? Ou em Yiddish, né? Fala Yiddishkeit, né? Que seria essa judeidade, né? Essa característica, e muitos acham que não tem uma essência, digamos, não existe uma característica essencial do judaísmo, que ele varia muito e tal, mas do ponto de vista conscienciológico, né? Isso acaba se consolidando numa espécie de paragenética, essa judeidade, vamos dizer assim, quer dizer, de tanto repetir aquilo, né, aqueles hábitos, aqueles costumes, né, vida após vida, as mimeses, né, aquela, digamos, aquela robexis, né, digamos assim, aquilo se consolida num núcleo, né, e tem ainda a questão teológica, né, digamos, de, por exemplo, pensa na questão de que, vamos dizer, eu sou escolhido, membro do povo escolhido e tal. Se eu abrir mão disso, será que Deus não vai me punir? Vamos dizer assim, quer dizer, como é que fica esse negócio de eu abrir mão dessa coisa do povo eleito e tal? Então, intraconsciencialmente, isso acaba se consolidando num grande, digamos, nó, né? Evolutivo, cognitivo, de certa forma, né? Fica muito, muito restrito, muito, muito limitado àquele universo, né? Então, por um lado, os judeus vão se colocar como, digamos, co-criadores do universo junto com Deus, vamos colocar assim. A religião judaica é como se fosse isso, né? O hebraico é a língua de Deus, entende? Então, os judeus, não é porque eles estão rezando em hebraico, é como se eles estivessem, digamos, sustentando o universo junto com Deus. Então, se coloca assim, é isso que os judeus acreditam que estão fazendo, né? É uma coisa muito importante. Então, imagina assim o nível da descensão cosmoética, né? Você, peraí só um pouquinho, isso é uma grande ilusão, né? Não há uma condição dessas, né? Isso tudo é uma grande ficção da nossa mente. Esse Deus é um ser que... Quem que criou tudo? Quem que sabe quem que criou tudo? Será que tudo foi criado de um ponto só? Será que tudo não foi evoluindo de vários pontos diferentes? Né? Como é que nós vamos saber totalmente o que é o certo e o que é o errado? Tudo evolui, tudo muda, tudo evolui. Não há um fim, não há. Há uma evolução, há uma qualificação de tudo. Então, é mais ou menos assim o que aconteceu com a Europa quando eles descobriram, né, se deram conta que o universo não era uma bola de cristal assim que nós estamos dentro, né, que eles acreditavam nisso. Não, o universo é infinito, infinito. Nós somos, né, nós estamos num grão de poeira planando aí no infinito. Então os judeus têm que passar por isso, porque intraconsciencialmente, quer dizer, não, há um infinito, mas isso é tão legal, eu acho maravilhoso essa ideia assim, né, tudo é infinito. Tudo é infinito. Você pode mudar, você pode testar, ter experiências, errar, acertar, né? Ser feliz e ser infeliz também, e tudo. Tudo pode acontecer, né? E não há uma lei pétrea, né? Não há uma cláusula pétrea do cosmos dessa forma, né? Como os judeus acreditam. A cosmoética, mas a cosmoética também evolui. Então, assim, vamos dizer, a viragem intraconsciencial do judeu, no caso do judaísmo, envolve uma crise muito profunda, assim, muito grande, né? Tanto que eu estava estudando as tertúlias, né, que o professor Valdo falou coisas sobre o judaísmo e respondeu perguntas para mim e tudo, né? Fala assim, olha, isso, em primeiro lugar, isso é vida após vida, é muitas vidas que isso vem assim vamos dizer assim, se desbastando camada por camada e tal, e isso envolve também muito tempo de estudo, né, no judaísmo, de conhecer muito, né, e tal. Tem questão de cabala também, né, que são processos mais parapsíquicos e mais assim filosóficos do judaísmo, e chega uma hora que a consciência se satura de tanto dogma, né, e ela se dá conta que o universo é muito mais do que ela acha, né, e aí acontece essa viragem, mas isso é aos poucos. Os judeus eles acreditam que ele tem muito a perder, né, com essa viragem. Então isso tem que ser uma coisa que acontece aos poucos. Alexandre, sim, nós temos aqui uma relação já de pessoas inscritas para fazer perguntas. A gente pode vamos mandar ver?
Então é a Cíntia, depois o Ricardo. Aí depois temos mais. A Ana Luísa estava antes, né? Quem que estava antes? Não, tem... Tá. Ela está também na lista. Não, o que eu achei interessante você comentar essa questão das leis que são impraticáveis e que se deve praticar, né? Justamente falando dos traços intraconscienciais, acho que ter leis impraticáveis que se deve praticar intraconsciencialmente na pessoa, né, na consciência, seja ela consciente ou consciência judia, né, judeu, isso deve provocar traços de inadaptação, né, de busca pela perfeição, claro, que não existe, e, de certa forma, o sofrimento junto, né, em termos de intraconsciencialidade. Você pensa, olha só, eu trouxe esse livro aqui, ó. Então, olha só, isso aqui é o livro do Maimônides, né, é considerado um dos maiores filósofos do judaísmo na Idade Média, nascido em Córdoba, né, tá. Então, isso aqui é um resumo dos 613 mandamentos, né, na Torá, os estudiosos do judaísmo, desde a antiguidade, eles isolaram, digamos, quais que eram os mandamentos para os judeus, né? Então, o número é 613. Então, você tem 248 positivos e 365 negativos, e desses tem um tanto que não pode ser praticado e tal. Então, o judeu, ele, a rigor, é quem pratica esses mandamentos, né? São os chamados mitzvot, né? Que são os deveres, né, e tal. Bar mitzvah é um deles, é um desses. Você colocar um negocinho na porta lá, é outro, né? Como é que mezuzá, né, e tal, que tem o rolinho dos 10 mandamentos dentro. Aí ele, por exemplo, não cortar o cabelo das têmporas, não cortar a barba com navalha, e aí vai, ó. Esses são os mais conhecidos, né? Se não trabalhar no sábado, shabat, tudo isso aí são desses 613 mandamentos. E outros, né? Por exemplo, um desses mandamentos é proibição à consulta aos mortos, né? Proibição da vidência, por exemplo. Quer dizer, o parapsiquismo é proibido para os judeus. Cabala é outro capítulo, é outra história que é para muito pouca gente. Mas para uma parte dos judeus, o parapsiquismo é proibido, a pena de açoitadas, né? Ao menos tradicionalmente, né? Claro que não tinha mais ninguém para açoitar, mas é proibido, né? Então, assim, Maimônides, para cá, né? Maimônides, Moisés Maimônides, que é conhecido pelo acrônimo de Rambam. Rambam. Os judeus gostavam muito de fazer acrônimo, que nem a Conscienciologia também. Tem algumas coisas, né? Juntar os pedaços de palavras, assim. A própria Cabala. Rambam é o acrônimo de Maimônides. É o rabino, né? Rabeino, né? Que é o maior rabino e tal. Eles pegam e fazem um nome. Então, por exemplo, tem esse outro cara, que é um grande cabalista chamado Isaac Luria. Né? Ele viveu no século XVI, né? Em Safed, né? Que é Israel lá. E ele era chamado de Ari, ou Arizal e tal. Ari é um acrônimo do nome dele, que também significa leão. Então, os seguidores do Isaac Luria eram os leõezinhos também, né? Que é considerado o maior cabalista moderno, né? Foi ele que propôs aquela árvore lá da Sefirot, né? Que é famoso, aqueles canais, aquela coisa, história toda, foi o Isaac Luria. Eu queria fazer uma fala a respeito do que a Patrícia perguntou há um tempo atrás, há uns minutos atrás, sobre a questão da origem do conflito árabe-israelense. Sim. Né? No final do século XIX, aproximadamente, tinha uma estatística grosseira do Império Otomano de que na Palestina viviam em torno de 12 mil judeus e 650 mil palestinos, né? E não havia nenhum registro de conflitos até final do século XIX naquela região ali, né? Com o acirramento dos chamados pogroms, né, na Europa, que eram os massacres e perseguições aos judeus pontualmente em grandes cidades da Europa. Então, isso foi um fator, né, do ponto de vista de fato, né, de vitimização da condição do judeu europeu. O outro fato foi o surgimento de uma ideologia. Em 1904, né, foi publicado o livro do Theodor Herzl sobre o Estado judeu. Então, existia a condição da vitimização, existia a questão agora ideológica, e com isso, até antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, houve uma enorme migração dos judeus para vários lugares do mundo, entre eles para a Palestina também. De tal maneira que, em 1922, aproximadamente, quando a Palestina já era um protetorado britânico, os britânicos fizeram um censo
e já era igualado a quantidade de judeus e a quantidade de palestinos. E no censo de 1932, já tinha quase o dobro de judeus em relação aos palestinos. E esse censo, eles estão todos na internet, versão na íntegra. Muito interessante ver esse relatório. Mas a questão, assim, a maneira como os judeus nessa época foram para a Palestina, havia judeus com muito dinheiro, então eles compraram rapidamente muitas terras de palestinos e eles tinham uma política de empregar apenas judeus, né? Então, rapidamente, você teve uma grande massa de palestinos que estavam desempregados, sem condições de vida, de tal maneira que em 1919 começou a primeira revolta palestina, que culminou com o acordo de Chaim Weizmann, em 1921, que deu fim a um primeiro conflito árabe-palestino-israelense, né? Mas, a partir dali, isso é no meu entendimento, boa parte da origem desse conflito que existe ali tem a base na truculência com que os judeus chegaram lá. Eles chegaram lá comprando todas as terras, empregando apenas judeus, foram os jovens formando milícias paramilitares, né? Paramilitares porque o exército oficial era o britânico, né? De tal maneira que isso criou um caldo de cultura, né, para esse conflito, e o coroamento paradoxal, né, um coroamento paradoxal, foi a condição da Segunda Guerra, do Holocausto, que gerou uma condição de vitimização judaica mundial, digamos, né, que, juntando tudo isso, né, a truculência da ocupação, a ideologia que existia e o coroamento que foi o Holocausto, esse foi o caldo de cultura para o surgimento do Estado de Israel da maneira como surgiu. Mas, de fato, assim, ao que parece, o conflito árabe-israelense ele é originado, ou tem como bases fortes, a truculência com que esses judeus vitimizados europeus chegaram na Palestina. Obrigado. A Isabel, depois a Ana Luísa. Eu gostaria, eu não sei se você explicou, não estava, que você explicasse a diferença de judeus intelectuais e o judeu do dinheiro. Tem um grupo que é mais do dinheiro, outro é mais intelectual. E se você percebe, se você consegue identificar isso na CCCI? É que acontece assim, ó. Existem muitos estereótipos assim dos judeus, né? Mas também os estereótipos acabam tendo alguma correlação com a realidade, né? Mas assim, por um lado, né, você tem um grupo de intelectuais, os rabinos, né, por exemplo, que são os teólogos, né, estudiosos da Torá e tudo mais. São esses grupos de intelectuais que não é a maioria dentro dos judeus, né, uma minoria. Então você tem esses que são os rabinos, né, que são os estudiosos da Torá. A questão dos judeus e o dinheiro é uma coisa muito complexa e delicada, assim, porque, como se sabe, assim, o problema é o seguinte, né? Vamos dizer, os judeus foram muito perseguidos por causa da relação deles com o dinheiro, né? E, bom, em primeiro lugar, né, na Idade Média, os judeus eles eram os únicos que era permitido o empréstimo de dinheiro, né, a juros. Então, eles fizeram os juros, na realidade, né, que podiam emprestar dinheiro, e eles, então, impuseram esses juros, de modo que você tinha até reis que tinham dívida com judeus, com banqueiros judeus, e naturalmente também, né, perseguiram esses judeus. Então tem essa questão, porque o cristianismo proibia, né, a usura, e os judeus não. Então os judeus tinham isso. Agora, por outro lado, né, é uma mitzvah, quer dizer, é um mandamento dos judeus juntar dinheiro para Jerusalém, né, desde a antiguidade. Isso é um mandamento, tanto que é tradicional dos judeus passar uma caixinha, por exemplo, para doar dinheiro para Israel, tudo mais, porque Israel é a terra santa para os judeus. Então, os judeus precisam juntar dinheiro, sempre precisaram de juntar o dinheiro, tendo em vista um futuro Israel. Não necessariamente esse Estado, né, só reforçar isso, mas esse ideal, digamos assim, de um reencontro, digamos, em Israel. Então, os judeus, eles precisavam juntar esse dinheiro, que era um mandamento para eles, juntar dinheiro para Israel. Tá? Isso é um outro ponto. E outro ponto também é o seguinte: pelo próprio status de não cidadão, ou de apátrida, vamos dizer assim, dos judeus, eles tinham que ter riquezas muito líquidas, que fosse muito assim, de fácil transporte, fácil circulação também, que pudesse atravessar fronteiras, né? E vamos dizer, que não fossem também assim muito controláveis pelos estados. Né? Então é isso que, junta isso tudo, você tem a relação dos judeus com o dinheiro, né? A necessidade de ter dinheiro,
primeiro lugar, também para poder sobreviver e você comprar, né, os governantes para não ser perseguido. Então, os judeus, eles pagavam muitos impostos, né? Muitos impostos para os governantes. Então, agora o problema é o seguinte, é uma história multimilenar, você tem tudo acumulado multimilenarmente, né? Então, é isso tudo. Então, Na CCCI? Perguntei da CCCI, mas antes eu queria mais um pouquinho sobre isso. E o acordo de Sião? Aquele acordo que os judeus precisavam dominar a comunicação e os bancos até isso aí, X olha, anos. tem um livro que chama o Protocolo dos Sábios de Sião, que é uma fraude. Tá? Isso já foi comprovado que é uma fraude. Houveram as ondas antissemitas, né, na Europa, né, desde o século XIX. Você tem desde aquele processo lá do Dreyfus, né, aquela história, o caso Dreyfus. Então, há essas levas de antissemitismo, que é a perseguição aos judeus para pegar o dinheiro, essa coisa toda. Então, você tem que tudo é muito complicado quando fala de judeus por causa disso. Você tem que separar sempre do que é antissemitismo, quer dizer, o que é um movimento para perseguir judeus. Então, essa questão, isso aí não procede. Isso tudo aí é uma fraude. Agora, noves fora, né? Quer dizer, tirando fora o antissemitismo, de fato, os judeus são extremamente poderosos no mundo, não há dúvida disso. Existem as redes de comunicação, que os donos são judeus. Agora, eu sempre falo, né, que eu não gosto de teoria da conspiração, né? O pessoal que convive comigo sabe disso. Eu não gosto de teoria da conspiração, eu não acho que existe conspiração. Eu não acho, entendeu? Mas existe gente muito rica e muito inteligente, né, que tem muito poder. Mas eu não acho que haja uma conspiração para dominar o mundo nem nada. Mas os judeus dos Estados Unidos são muito poderosos, eles têm muito dinheiro e têm muita influência política no governo dos Estados Unidos, isso é evidente. É um holopensene. Israel tem muito apoio dos Estados Unidos, por isso que agora, esse último suspiro aí da diplomacia dos Estados Unidos de criticar a ocupação dos territórios palestinos, Israel é claro que treme nas bases, porque sem o apoio dos Estados Unidos, como é que ficaria? Será que a Rússia vai apoiar Israel? Agora, o próprio Trump, né, já falou que ele vai dar o apoio integral para Israel e tudo. Então, na realidade, foi o último recado do Obama, né, pelo visto, assim, talvez nos 45 do segundo tempo ele falou uma coisa que ele queria ter falado, né, desde o começo, mas não pôde. Tá. E você percebe esse holopensene em algumas pessoas aqui da CCCI? É fácil para você enxergar? Tanto os intelectuais quanto os do holopensene do dinheiro? Eu não faço essa diferenciação que você está falando, assim, não é? E também, assim, eu acho que eu tenho mais afinidade devido à intelectualidade, né, também. Existe um holopensene judaico, vamos dizer assim, né, que eu percebo muito no lar judaico, muito mais assim, o holopensene doméstico judaico, ele é muito característico, porque ele é muito acolhedor, vamos dizer assim. Há um acolhimento muito grande, assim, em torno da mesa farta, né, é como se fosse assim, o judeu, ele tem dentro do seu lar, ele tem um refúgio, né, vamos dizer assim, que é muito, como eu disse, assim, muito acolhedor. E eu acho assim que, eu tenho pessoas, né, que naturalmente eu me aproximo mais, que eu desconfio, que eu pressinto um certo padrão que me lembra esse processo judaico e que eu acabo tendo afinidade, assim, eu acho. Eu já brinco assim, eu já falei com algumas pessoas que eu acho que aquelas pessoas com quem eu assim, mais naturalmente fico amigo é porque tem judaísmo ali. Não é que eu queira, mas eu acho que é uma coisa que como se fosse um reflexo, é um processo paragenético, assim, que é uma herança, vamos dizer, gregária, muito, muito consolidada, assim, muito... Por exemplo, um dos meus trafais, né, ou ao menos assim, eu não sei se é trafar ou trafal direito, mas é essa dificuldade de lidar com muita gente ao mesmo tempo. Eu lido bem com grupos pequenos, assim, se eu preciso falar e tal, ter pequenos círculos, assim, mas essa questão dessa vida, de ter uma vida pública e de lidar com muita gente, é bem desafiante para mim, assim. Eu fico aflito com esse negócio, fico meio ansioso, assim. Não gosto de muita gente junta, eu não gosto de um lugar que tem muita gente. A minha tendência, eu quero só estar com pouca gente que eu possa falar assim, só no petit comité. É uma tendência, eu estou errado, né? Eu preciso reciclar esse traço. Mas eu acho que por um lado, o hábito de viver muito no underground, né? Nesses subterrâneos, assim, de grupos
não tinha liberdade, né, para falar livremente, essa coisa de você tinha que ficar escondido, muito escondido, muitas vidas escondido. Então isso é uma coisa, que lidando com pouca gente ao mesmo tempo, porque você não tem como massificar certas coisas, né? Por outro lado, é esse elemento judaico muito gregário, né, de viver só entre os judeus, né? Então os judeus eles são gregários por um processo de gueto, né, por um lado, porque eles tinham que ficar juntos para se proteger, isso é um aspecto. Mas por outro lado é porque gostam de viver entre os afins, né? Só entre os muito parecidos, né, entre os seus iguais ali. Então há essa sempre assim, eu acho assim a análise do judaísmo ela é sempre meio paradoxal, né? Porque você tem mistura de grandes trafores com grandes trafalhos. É muito difícil assim de você fazer um juízo extremamente categórico, né? Exceto que o judaísmo é antievolutivo. Eu tenho que dizer isso, sabe? É antievolutivo, como minha mãe fala. Ana Luísa. Oi. Aqui. Agora é você. Você que entra na lista, eu vou te inscrever. A minha mãe. Ah, ok. Tá bem. Essa questão do judaísmo, entre os judeus do dinheiro e os judeus intelectuais. Na resposta, tu colocaste mais a questão dos rabinos, que representavam, então, essa minoria, essa sapiência, né? Mas eu fico pensando nesse outro lado intelectual da ciência que se desenvolveu a partir do século XIX, no século XX, e hoje o que a gente tem, se a gente pegar, por exemplo, Prêmio Nobel das Ciências, da Medicina, nós sempre vamos encontrar praticamente todos os anos judeus que estão à frente da pesquisa, e mesmo que não seja no Prêmio Nobel, pesquisas que a gente vê diariamente nas notícias do avanço das ciências, então, muitos... É o lado intelectual dos judeus também na questão da ciência. Mas isso é o judaísmo? E qual a diferença? Tu acha que isso é o judaísmo é nobelista? É o quê? Você acha que o judaísmo tem elementos que favorecem a ciência? O judaísmo? Eu acho que sim. O judaísmo? Quais? Não, eu acho que essa história do povo e essa necessidade, porque nós não podemos separar, eu entendo assim, né, completamente a questão do dinheiro e da ciência, porque vamos pegar o exemplo da Revolução Industrial, né? Então, na medida que o mundo foi enriquecendo com o liberalismo e com o capitalismo, esse acúmulo de dinheiro possibilitou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Então, onde se coloca que os judeus eram banqueiros, que os judeus conseguiram acumular uma boa quantidade de dinheiro, eles também estão presentes dentro, com isso, na evolução do processo da tecnologia e da ciência no mundo. Claro. E isso até hoje. Agora, então, eu acho que tem um fator de judaísmo aí também. Claro. Não é o judeu individual. Até que ponto... Isso é verdade. Agora, até que ponto isso não é um grande cala-boca também no mundo? Entendeu? Alô. Até que ponto é que nem, por exemplo, Lula, né? Você considera, até que ponto você tem dinheiro, compra tudo. Compra o bem e compra o mal, compra tudo. Você veja, por exemplo, o governo Lula, por exemplo, deu bolsa para todo mundo, para o bem e para o mal, entendeu? Foi bom, deu bolsa para os miseráveis, deu bolsa para os intelectuais, para o bem e para o mal, entendeu? Então você tem dinheiro, faz tudo de bom, mas também é um grande cala-boca para o mundo. Ninguém pode falar nada, é tudo tão bom, entendeu? Então, assim, a gente não pode ter empecilhos para exercer nosso senso crítico, entendeu? A gente não pode ter, digamos, um argumento tão categórico que algo não seja criticável, entende? Então, assim, claro, tem muito dinheiro e muita cultura, sai muita coisa boa, não há dúvida disso, mas, ao mesmo tempo, eu não estou criticando, vamos dizer, o mérito do judaísmo. Eu estou dizendo o seguinte, se nós queremos evoluir como consciências, nós precisamos não ser judeus. O que eu quero dizer com isso? O judaísmo em si é um corpo de ideias dogmático em si. Não há dogma que evolua, entendeu? O dogma, ele é antievolutivo. Ele é antievolutivo. Mas a cultura, a ciência, a riqueza são bens. São bens. Agora, toda essa gente, esses nobelistas, eles são masculin. Eles são já
do iluminismo judaico, eles são assimilados, é uma outra história. Então, os chamados trafores, que são os traços força da consciência, se originam de tudo que a consciência vive. Mesmo o judaísmo, sem dúvida, você pensa, vida após vida de intelectualidade, de estudo, de economia, tudo isso são mega trafores. Então, aquela coisa, no momento que uma pessoa, uma consciência dessas, ela faz a virada do foco da intenção dela. Deixa de ser uma intenção religiosa e nacionalista e se torna uma intenção universalista, que é o caso desse povo, sai da frente. Entendeu? Aí é que é o X da questão. Mas só que a condição é que haja uma mudança de foco. O objetivo tem que deixar de ser o judaísmo. O objetivo é o universalismo. O objetivo é a humanidade. É o abertismo? Claro. Se eu usar as qualidades dos judeus em nome da humanidade. Esse é que é o grande problema, é a grande omissão histórica, no meu entendimento. Quanto mais bens alguém tem, mais responsabilidade ele tem por todo mundo. Quanto mais cultura, quanto mais riqueza, mais responsabilidade. Quando aquilo é muito vertido para dentro, você cria um passivo. Você cria uma omissão e um passivo, digamos, de assistência. Então, no momento que essas represas, digamos, elas são abertas, toda essa riqueza pode fluir para fora, pronto. Aí a coisa se resolve, é quando acontece isso aí. Entendeu? Então, no meu entendimento, os traços que os judeus desenvolvem ao longo das suas várias existências são esses. Por outro lado, o judaísmo, enquanto um corpo de ideias, enquanto um sistema, isso já é a evolução e a superação do judaísmo. Então não se poderia dizer que existem os judaísmos? Os judaísmos? Eu acho que não. Que não existem caminhos diferentes que isso aí foi tomando ao longo da história? Não. Existe um judaísmo primitivo, que ainda luta por se manter. O que é identidade judaica? Né? Aquela discussão que os judeus mesmo fazem, muita gente faz. O que é identidade judaica? Se os judeus viveram em todo mundo, até na China, Japão, tudo que é lugar tem judeu. O que é identidade judaica no fim da história? Né? É essa identificação com Israel, né? com a nação de Israel lá na origem, e com o monoteísmo e com o calendário judaico, vamos dizer assim. Né? Você tem alguns pontos que os próprios judeus na diáspora definiram para dizer, isso é ser judeu, segue o calendário judaico, ser filho de mãe judia, você tem essa relação assim histórica com Israel. Tá? Então, isso é... Mas há essa série de costumes, digamos, excessivamente gregários dos judeus. Entende? Há esses costumes, independente da causa ser justa ou não, para os judeus se protegerem, etc. Mas o gregarismo não é universalista. Você entende? O universalismo é a mistura. Entende? É a aprendizagem com tudo, é a democratização de tudo, entendeu? É a sempre-aprendência, você está aberto para aprender com tudo. Então, o gregarismo, como um elemento, assim, digamos, não é só dos judeus, todo povo que é gregário por tradição é o mesmo problema. Então, só que os judeus, como eu disse, tudo que é judaico se multiplica por milênios. Esse é o problema, é muito, muito consolidado, é muito, muito antigo. Então, você imagina, por exemplo, do ponto de vista da conscienciologia, a consciência ela tem várias vidas. Tá? Então, ela vem para essa vida aqui material, tem essa vida e depois ela dessoma e vai para o extrafísico e tal. Só que a consciência é aquilo que ela pensa e sente. Ela é o que ela pensa e sente. Então, se ela pensa e sente judaísmo, ela só tem relação com os judeus, praticamente, ela está presa dentro de uma prisão multidimensional, vamos dizer assim. Ela dessoma e ela vai lá para uma dimensão de judeus lá, para o bolsão lá de judeus, para a comunidade dos judeus lá no extrafísico. Que ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia aqui no intrafísico. Depois ela vai e ressoma aqui. Ela nem sabe a diferença entre estar vivo e estar morto, vamos dizer assim. Ela não sabe a diferença entre estar no intrafísico e no extrafísico, porque é tudo a mesma coisa. Que é só a mesma coisa. Quer dizer, aquela vidinha, digamos, dentro de um gueto, dentro de uma coisa gregária, é muito, muito repetitiva. É muito, muito igual, sempre. Né? Então, assim, como que... A questão é essa, é colocar a evolução da consciência. De maneira alguma criticar as pessoas, né? Ou criticar, digamos, toda a consciência está fazendo força para melhorar, né? Fazendo força para acertar.
tudo mais, né? Os judeus foram muito injustiçados, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a gente precisa evoluir. Tem que olhar para o futuro, pensar no futuro. Né? Como é que eu vou viver pensando só no passado, em 5.000 anos de história? Só vivo pensando no passado? Não dá. Não dá. Isso aí olha, em última análise, para mim, eu acho isso extremamente tedioso. Em última análise, ao fim e ao cabo, eu acho assim, você pensar só na mesma coisa para sempre é uma coisa assim tediosíssima. Ao fim e ao cabo, eu acho que o universo é o limite. A gente tem que se expandir sem limites, assim, estudar tudo, pensar tudo, buscar ter vivências. A própria questão, por exemplo, da projeção, né? Você ter experiência fora do corpo, você sai do corpo. Existe o judaísmo, vamos dizer assim, extrafisicamente, existe nacionalidade? Quer dizer, para consciex, existe ser brasileiro, existe ser israelense, existe ser norte-americano, Estados Unidos, estadunidense, russo, existe isso para consciex? A consciência extrafísica não tem nacionalidade. O que tem? Tem o condicionamento. Quer dizer, se eu tô condicionado, eu acredito que eu sou brasileiro, por exemplo, que aí eu vou dessomar e vou ficar aqui defendendo o Brasil, sei lá, né? Teve o próprio caso do Rousseau, não teve? Que ele era tão nacionalista que ele dessomou e ficou defendendo a nação francesa lá. Ele ficou defendendo o patriotismo francês, né? Então, assim, existe ser judeu, existe ser católico, existe ser qualquer coisa A consciência não é nada disso. Não tem nada disso. A consciência, ela é, vamos dizer, os atributos que ela tem. Ela é os atributos que ela tem, os traços que ela tem. Então, ser judeu, isso é uma invenção humana. É uma invenção do intrafísico. É uma invenção multimilenar, mas é uma invenção. Nós inventamos isso. Nós inventamos isso tudo. A consciência não é nada disso. Então, o objetivo é esse, né? Quer dizer, a ideia é que os judeus eles possam se libertar de toda essa história para eles poderem evoluir, né? Não é assim criar mais uma vitimização de forma alguma. Mas quem é que está aí? Eu queria perguntar sobre o iluminismo judaico. Tem uma técnica que eu estava estudando para ter retrocognição, que é estudar as linhas de pensamento com as quais a gente mais se afiniza, começar a estudar os lumiares, os ícones dessas linhas, não que a gente tenha sido essas pessoas, mas estudar o entorno, né, para começar a se achar ali. Então, na hora que você estava falando, eu não estudei nada sobre o Ascalá, mas eu imagino que a chamada de consciex ali para fazer curso intermissivo possa ter saído dali. Eu queria saber como é que é a sua vivência, o estudo disso aí, porque mesmo que tenha gente que tenha ficado na ciência convencional, tem gente que saiu. E eu acho que é pelo alopecente do estudo. O pessoal deve ter aberto. O que você já estudou disso aí? Curso intermissivo, porque eu acho que tem gente que tem muita afinidade que pode ter vindo dali. Eu acho que sim. Só que é assim, ó. Eu acho que a Ascalá, aí são hipóteses, né? Mas tem alguns flashes, alguma coisa. Eu acho que o efeito que exerceu em mim a Ascalá foi eu ir para a política. É porque eu sempre tive o temperamento mais assim de indignação, coisas políticas. É o meu temperamento. Hoje eu estou tentando ser diferente, mas assim. Quando surgiu a Ascalá no século XIX, eu vi hoje que naquela época eu fui atuar em frentes políticas vamos dizer, por causas socialistas, essas coisas. Surgiu no século XIX. O grande nome da Ascalá chama Moisés Mendelssohn. Moisés Mendelssohn, tá? Ele foi um judeu, nasceu no século XVIII, viveu na primeira metade do século XIX, né? Ele era muito culto, ele é que defendia, né, o próprio estudo do hebraico, né? Olha que interessante na época, para sair do Yiddish, que era aquele dialeto dos guetos, você estudar a língua mesmo, erudita para todo mundo. E ele circulava muito nos salões de Berlim, aqueles salões intelectuais de Berlim. Tinha os salões dos judeus, que eram muito fortes em Berlim. Você tem, por exemplo, a Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, ela escreveu um livro biográfico de uma dessas salonières de Berlim, que foi uma judia, que chamava Raquel Levin, ou de casada Raquel Wernhagen. Esse foi o primeiro livro que ela escreveu, que ela conseguiu trazer duras penas na Segunda Guerra, mas ela via nessa Raquel Wernhagen um alter ego dela, que foi uma grande dessas salonières, aí, dos salões intelectuais de Berlim. Então esse era o ambiente da Ascalá, inicialmente. Eu me vejo atuando, eu vejo no meu passadão um processo teológico, religioso teológico,
mas com elementos de educação, também filosofia e educação. E no século XIX, aí sim eu fui atuar na política, revoluções, esses processos de política, né? Até que o curso intermissivo parece que deu um rearranjo nessa história, né? Que eu já tinha me aberto mais, devido a escalar, eu já tinha me aberto mais para o processo social, assim, para questões sociais, de lutas sociais e tal. Então, isso já estava com um certo abertismo e o curso intermissivo deu aquela reconfigurada na coisa para conscienciologia, né? Para consciência. Então, vale muito estudar. Mas eu vejo que eu sou cria disso, eu sou dessa... Mas você vê, por exemplo, lá no século XVII, você tinha a figura de Spinoza, né? Que foi um judeu holandês, que ele foi excomungado pelos judeus. Né? E ele já era um desses tais judeus esclarecidos, né? Que escreveu muita coisa, inclusive de política. Tem o chamado Tratado Teológico Político, que é uma defesa da República. Né? Então ele já também foi um desses tais, já das calamas antes, de certa forma. Ele foi excomungado. Né? Às vezes eu perguntei para o professor Valdo, né, se era bom ser excomungado pelos judeus, ele disse que era ótimo, que já estava totalmente livre já. O Spinoza já se livrou, século XVII. Né? Hoje eu estudo alguns casos de judeus que eles fazem essa auto-excomunhão, digamos, de deixar o judaísmo, seja ortodoxo ou o judaísmo em si. Né? Tem muitos jovens até, que foram criados dentro de ambientes ultra-ortodoxos judaicos, que depois eles deixam e escrevem relatos biográficos disso aí. No caso que eles também são dentro dessa linha de maxi-dissidência, né? Se fala dele. Nesse caso, derivações esotéricas, como é que o que o Rosa Cruz herdou ou não herdou? O que tem de derivação em cima disso? Existe o que leva desse Cabala, resquício, né? É o seguinte, aqui eu até trouxe um livro, né? Isso aqui é um livro foi de um cabalista dos Estados Unidos chamado Aryeh Kaplan, considerado um dos grandes cabalistas do século XX, que é Meditação e Cabala, o nome. Né? Uma época eu fui estudar sobre isso, que a Cabala ela é muito antiga também, não se sabe ao certo assim quando foi escrito, mas é dos primeiros séculos. Né? Tem alguns livros que chamam o Zohar, né? Chama Esplendor, né? O Zohar. O outro é o Bahir, né? Tem o outro Sefer Yetzirah e tal, que são alguns livros estudados por uma elite, digamos, de eruditos assim no judaísmo, que são homens mais acima dos 40 anos, né? Que estudam, e tem vários aspectos, né? Tem muita... vamos dizer, o lugar do judaísmo em que se desenvolve o parapsiquismo mais. Né? A questão de projeção, a questão, por exemplo, de assistência consciência, usando o nosso vocabulário aqui, isso era feito pelos cabalistas, de certa forma. Né? E a Cabala, ela influenciou também todo o ocultismo, né? Esoterismo, tudo isso foi influenciado porque... a ideia de que o hebraico é um idioma de Deus, vamos dizer assim, que a letra hebraica ela tem uma força criadora do universo, assim, tem energia, vamos dizer assim, e isso foi utilizado por todo mundo depois. Então, tem os cristãos, né, o próprio Pico della Mirandola, né, ele teve professor de hebraico, né, e tal, ele estudou Cabala, porque a gente aí vai estudar como que era a ciência naquela época, a Idade Média, né? Era uma mistura, entendeu? Você tinha a questão da magia natural, né, que eles falavam, que era, por um lado, elementos de cabala, astrologia, mas também tinha elementos de química, de física, alquimia, era tudo junto, assim. Então não havia essa separação tão forte que a ciência moderna fez depois. E eles, por exemplo, o judeu, que ele faz uma meditação, vamos lá, o cara, o cabalista lá, e ele fica repetindo mentalmente um mantra, né, como se fosse um mantra, certas palavras ou sílabas em hebraico. E aquilo ali acumula energia de alguma forma. Usa aquilo ali para acumular energia, para trabalhar com energia. Entende? Você chegou a identificar algum principal mataburro de um Rosa Cruz, por exemplo? Rosa Cruz? Chegou a dar uma Rosa olhada Cruz nisso? já é outra coisa, né? Muito misturado com ciência também, já mais moderno. Pois é, porque o pessoal acaba trazendo o ocultismo, eu acho que o problema do ocultismo é assim, ó, você tem que falar tudo cifrado, você tem que falar tudo numa linguagem simbólica, né? Porque você não pode falar abertamente as coisas. Então você vai pegar lá, por exemplo, o próprio livro do Nostradamus mesmo, né?
era tudo cifrado, era tudo assim, a carruagem de fogo sobe aos céus, que o profeta Elias, não sei o quê. Tudo isso aí são simbologias ocultistas para projeção, não sei o quê, desde a antiguidade, desde as iniciações lá da antiguidade. Então, isso é um problema do ocultismo. Você não fala as coisas abertamente, pouca gente entende, fica muito para poucos. Eu acho, outro ponto que eu acho que é um mata-burro é o elitismo. Você achar que esse é um conhecimento para poucos. Você não pode difundir, por exemplo, como é que você vai ensinar alguém a mexer com energia? É um perigo. E se a pessoa usar mal aquilo ali para prejudicar os outros? Entendeu? Isso é um argumento ocultista para defender que aquilo se mantenha num círculo restrito. Né? Como é que você vai ensinar alguém a mexer com energia? Que perigo! Mas olha, o Pensene já tem energia. Qualquer coisa tem energia que a pessoa faz. Então, assim, é muito melhor você dar informação, esclarecer todo mundo e deixar a pessoa se responsabilizar pelo que ela faz. No momento que uma pessoa tem consciência que ela tem um energossoma, que ela tem um corpo energético, que aquilo ali obedece à vontade dela e à pensenização dela, ela também vai ter mais critério para ela avaliar se ela está fazendo certo ou errado também. Né? Então, o ocultismo tem esse processo muito de tudo em linguagem cifrada, que é um problema depois, poética, e esse processo elitista, antidemocrático, assim, de que você não pode ensinar para os outros, você tem que guardar só para você o conhecimento. Acho que é um grande erro do passado, eu vejo que é um problema isso. Como você vê a questão da pessoa fazer uma autoanálise para saber se ela tem os traços judaicos? Eu acho que é importante, né? Uma coisa. Mas como que você fazer daria? Isso? Que é assim, ó. Bom, primeiro ponto, eu acho que vale a pena mapear se a pessoa é descendente de cristãos novos, né? Porque daí já mostra que ela tem alguma conexão até assim genealógica, digamos, para reforçar a hipótese, né? Agora, veja assim, alguns traços. Agora, o problema é o seguinte, nós somos muito complexos. Eu vou falar alguns traços que eu acho que são mais típicos, assim, judaicos, devido à própria maneira dos judeus se organizarem socialmente, né? Mas eu não acho que isso exclui outras coisas. A gente tem que pesquisar bem. Eu vejo, por exemplo, como eu disse, né? Existe esses 613 mandamentos, né? Que depois eles viraram códigos de normas dos judeus. Então, por exemplo, o problema do judeu ser muito, que chama das regras de modéstia. Modéstia, se chama, né? Acho que é tzniut, um negócio assim, lá, que é modéstia. Né? O judeu ele não pode aparecer, ele tem que ser sempre muito discreto na maneira de trajar, nos trajes, nunca pode aparecer. Né? Não fala muito, ele é mais reservado, não tem muito toque físico. Né? Estou falando do judeu religioso. Entendeu? Não tem muito contato físico, um judeu não aperta a mão, entendeu? Muito menos do sexo oposto, né? Um homem apertar a mão da mulher e vice-versa. É muito, vamos dizer, isso tudo é modéstia, chama, para o judeu é modéstia, são regras de modéstia. Então é muito assim, repressão afetiva, entendeu? Você não fica muito mostrando a afetividade para quem não é da sua família, entendeu? Você vai ver os ortodoxos, um judeu ortodoxo homem, ele nem olha uma mulher nos olhos, nem olha, entendeu? É muito reservado, muito fechado afetivamente. Então eu acho que esse elemento de repressão afetiva, de dificuldade, digamos, de ter mais toque, mais contato, de ter mais, assim, espontaneidade, eu acho que isso é um trafar, né? Como eu sou judeu, eu vejo que, no meu caso, isso tem relação com todo um histórico, né? Dentro do meio mais ortodoxo, assim, judaico. Né? Agora, isso também, bom, toda religião é repressora, né? Mas eu acho que o judaísmo é bem específico, assim, uma coisa muito contida e muito reservada, assim. Eu acho que a repressão, por exemplo, do catolicismo é diferente. Eu acho que é um pouco diferente. Os católicos, eles não são tão reservados, eles são mais, assim, mais sociável, assim, eu acho, o catolicismo. Bom, não posso deixar de dizer, assim, eu acho que a aptidão para lidar com dinheiro, eu acho que acaba sendo também. Não acho que toda aptidão para lidar com dinheiro tem origem judaica, mas, por outro lado, pode ter. Né? Assim, afinal de contas, os judeus tiveram que sobreviver em meios muito adversos, né? E para isso tem que lidar com dinheiro, né? Você tem que conseguir, né, lidar com... Eu acho que é um fator. Que mais? Aí tem coisas assim muito...
Por exemplo, tem uma coisa que me aconteceu que foi muito interessante, né? Porque você sabe que com 13 anos o menino ele é apresentado à sociedade, né, adulta, né, que chama o Bar Mitzvah, né, que é a passagem, tipo um ritual que o menino ele se torna adulto, vamos dizer. Então ele vai lá na frente da sinagoga, ele lê um pedaço da Torá e tal para a comunidade, né? E aquilo ali é uma coisa muito importante para os judeus. Eu não fiz Bar Mitzvah, uma coisa muito curiosa, né? Eu não fiz, minha família não é religiosa, né? Eu não fiz Bar Mitzvah. Só que eu era muito, essa coisa da repressão emocional sempre foi para mim um problema. Agora, quando eu fiz 13 anos, eu me dei a liberdade de eu aprender a dançar nas festas. Uma coisa muito... Eu fui assim, não, eu vou... E aquilo era uma coisa que eu me sentia mais, assim, desreprimido, mais liberado, assim, emocionalmente e tal. E o que acontece? A linha judaica que a gente descende, que são os Hassidim, né, que são os judeus lá da Rússia e tal, eles têm muito forte a dança e canto, inclusive como elemento de transe, eventualmente. Os Hassidim, eles são uma linha que adaptou a Cabala mais para o popular, assim. Então, veja, é muito curioso, né? Que eu, aos 13 anos, tenha começado a fazer isso, eu vi que eu dançava, e o jeito que eu dançava parece o jeito que eles dançam. Que é tipo meio saltitando, assim, uma coisa meio batendo os pés no chão, assim. E é muito... Você vai ver, por exemplo, filmagem no YouTube de casamentos de judeus ortodoxos e tal. É muito curioso, que aquele povo tudo de preto, né? Aquela coisa toda reservada. Mas na festa, os caras fazem pirueta lá, dançando e tal. Dentro daquele meio. Porque é um elemento, a gente, pela Conscienciologia, pode explicar. É o elemento de você conseguir descarregar a energia. Pelo Planto Chakra. E tem muitos povos, né? Por que a dança, por exemplo, que fazem batendo os pés ao redor, dançando em círculo, todo esse processo de ritmo, de bater os pés, tudo isso aí gera, né, descoincidência. Então isso para mim, eu vejo muito, muito curioso, assim, um elemento que aflorou, assim, digamos, paragenético, né? Essa coisa muito, claro, tudo isso aí é dança, né? Tem os islâmicos lá que giram também, né? Tudo isso aí, né? Derviches, né? Então, para mim, isso foi uma idiosincrasia, assim, muito curioso esse negócio. Apesar do eu continuei do mesmo jeitão, mas só que eu via que eu gostava de dançar nas festas. Tem mais gente? Eu queria ouvir, a partir da sua experiência, que conseguiu chegar na Conscienciologia, o que no discurso da Conscienciologia assim, mais ajuda a romper essa barreira gregária que você fala que o judeu tem e para ajudar na interação? E você também colocou que assim, é importante usar as qualidades dos judeus em nome da humanidade. Isso. Que nível de reação ou dificuldade a gente teria? O que acontece é o seguinte, né? Em tese, os judeus eles têm que fazer assistência, né? Isso faz parte, são esses mandamentos, esses deveres, né? Fazer caridade, fazer assistência, tudo isso aí faz parte, né? Os judeus fazem isso. Só que o problema é a qualificação, né? Para o esclarecimento que a gente fala aqui, a tarefa do esclarecimento, se levar isso numa escala, né? Então, assim, no fim das contas, pegar aquilo que... A evolução é aquilo, né? Você pega o que presta e se desfaz do que não presta, né? Deixa para lá o que não presta. Então, ficar com a parte da assistência, a parte da erudição, da intelectualidade, e você se desfazer do dogma, né? Dogma religioso, né? Dogmas políticos religiosos, ficar com a parte da interassistencialidade. Quer dizer, você levar aquilo mesmo, é para fazer assistência? Então, fazer assistência. Usar o melhor, né? Para todo mundo. Né, para todo mundo, independente da religião, da etnia. Quando chega na Conscienciologia, isso tudo a pessoa já está assim, mais predisposta também para poder entender isso tudo. Né? Mas assim, eu acho que no momento que a gente entende que nós somos, cada um de nós, uma consciência em evolução, né? E essa evolução ela acontece principalmente pela interassistência, e que a interassistência pressupõe abertismo, né? Pressupõe quanto mais troca, mais interassistência, quer dizer, o assistente ele é assistido, ele amadurece, ele aprende quando ele assiste, né? Ele ajudar aquela pessoa, aquilo faz parte do grupo karma dele, aquilo vai aliviar o holopensene dele também, ele é assistido.
Eu acho que isso aí já rompe, digamos, com a barreira dessa judeidade, né, muito cristalizada, vamos dizer assim. Quanto mais troca, quanto mais assistência, mais evolução e mais assim alívio, mais bem-estar. Para que, né, ficar se prendendo a uma coisa tão fechada, tão cristalizada, se a gente pode aprender tanta coisa, mudar tanto e se sentir melhor, se sentir mais equilibrado. Eu queria usar isso, eu não quero deixar de mostrar aqui um caso aqui. Coloca os slides para eu mostrar aqui. Então, aqui nessa questão do universalismo, né, a gente já falou. Tem o caso de recentemente eu assisti um documentário eu acho que foi o canal Globosat, eu acho. Eu assisti um documentário chamado, né, que eu acho que está escrito ali da BBC, deixa eu ver desse lado. A menina que perdoou os nazistas. Perdoou os nazistas. Então essa senhora, né, ela está viva, né, o nome dela é Eva Moses Kor, e ela é uma sobrevivente do campo de Auschwitz. E ela foi uma das gêmeas de do Dr. Mengele, né, que fazia experimentos com gêmeos e tal. Ela e a irmã dela, elas eram muito novas, né, e elas sobreviveram. Né, as duas se cuidavam e sobreviveram em Auschwitz. E elas, então, depois emigraram para os Estados Unidos, né, as duas. E com o passar do tempo, né, ela já era meio uma ativista, né, em nome da memória do Holocausto, essas coisas. E ela conheceu um cara que foi um ex-nazista, que foi um nazista e tal, um dos caras de campo de concentração e tudo. E o cara, acontece o seguinte, uma das dificuldades em relação à pesquisa do nazismo é que não se conseguia depoimentos oficiais de ex-nazistas atestando que existiu aquilo realmente. Você tinha os campos, né? Você tinha a documentação, digamos, do Estado, mas você não tinha o depoimento dos nazistas mesmo, que eram os diretores dos campos e tal. E teve um cara que ela conheceu, né, que ele falou, o cara se arrependeu. Ele se arrependeu de ter sido nazista e ele resolveu abrir o jogo, assim, não, fazer uma declaração pública, né, de que tudo isso aconteceu, assinou e tal, e ela conheceu ele, né. Quando ele resolveu fazer isso, ela ficou pensando assim, bom, quer dizer, então, ele falou para ela assim que ele tinha dificuldade de dormir à noite, que ele ficava sonhando com aquilo e aquilo era um problema para ele e tal. E ela falou, pô, peraí só um pouquinho, esse cara tem consciência, é uma consciência, o que eu posso fazer, né, da minha parte agora para retribuir essa pessoa que está fazendo isso, já que isso está acontecendo? E ela falou, não, eu vou perdoar esse cara. Né, ela pensou assim, não, eu acho que eu posso, como retribuição, já que ele está se retratando, né, eu vou perdoar ele. Quando ela resolveu perdoar ele, ela pensou, mas peraí só um pouquinho. Eu não posso só perdoar ele, eu vou perdoar todo mundo agora. E ela resolveu que ela ia perdoar todo mundo, né, e ela se deu conta que aquilo ali liberou ela, na verdade. Aquilo libertou a consciência dela, não é eles, é ela. Né? E aí, quando ela fez isso, ela se deu conta que ela perdoou os pais dela. Ela sequer sabia que ela tinha um rancor contra os pais dela. Ela era uma criança pequena. Quando eles foram capturados pelos nazistas, inconscientemente, ela culpou os pais. Por que deixaram ela ser pega? A cabeça de uma criança pequena não tinha noção das coisas. E ela se deu conta, peraí, mas eu tinha um rancor contra meus próprios pais. Quando ela perdoou os nazistas, ela conseguiu perdoar os próprios pais dela. E aí ela fez essa instituição, né, que chama Candles, em inglês é velas, né, mas isso é uma sigla, que é o museu, Holocaust Museum and Education Center. Ela é só que é um museu de memória do Holocausto, mas ao mesmo tempo de reeducação, e ela defende isso, de que a pessoa deve perdoar. Né? Deixa eu colocar uma frase dela que eu escolhi aqui no final. Ela diz assim, ó, perdoar não é nada mais que um ato de autocura. Ela fala, autocura e autoempoderamento. Eu chamo de medicina milagrosa, que é a linguagem dela. É de graça, funciona e não tem efeitos colaterais. Ela fala, né? Então, assim, é bem assim, né? A linguagem dela, simples. E todo ano, em julho, ela já tem bastante idade, vocês estão vendo que ela é de 34, ela tem 80 e tantos anos, né? 80 e poucos anos. Todo ano, em julho, ela faz uma excursão para Auschwitz com pessoas que têm essa postura, no sentido dela difundir essa questão do perdão
aos nazistas para a própria pessoa se libertar. A própria pessoa. Agora ela fala assim, não é possível, porque os judeus eles têm o lema, né, muitos, né, não perdoar e não esquecer. Né? Então ela fala não esquecer, no sentido de que isso nunca mais se repita, mas perdoar. Ela é contra, ela acha, não, tem que perdoar isso. Ela diz assim, se for para viver com rancor, para que viver? Por que eu sobrevivi então? Ela fala assim, se for para viver sem perdoar, por que eu sobrevivi? Então isso é muito interessante, assim, eu acho que é um caso raro, ela foi condenada por muita gente, pouca gente que sobreviveu a Auschwitz concorda com ela, a maioria não concorda, mas tem alguns casos que concordam, tem assim, esse povo tem entrevistas com eles e tal. Me deu até vontade de eu ir nessa excursão aí para lá e visitar Auschwitz com ela lá para ver como é que é. Né? Eva Kor. Vocês podem pesquisar, talvez vocês vão encontrar o documentário. É bem recente, é um documentário da BBC, porque acontece o seguinte, teve um julgamento de um dos últimos caras, esses que estão vivos do nazismo, né? O cara com 90 e tantos anos e tal, e ela foi chamada, né? Porque é o cara de Auschwitz. E ela foi chamada, né? Para ser testemunha e tal, e ela disse que perdoava ele, deu um abraço nele. E aí chocou o mundo, né? A ter feito uma coisa dessas. E disse que ele abraçou ela e ela disse que ele viu nos olhos dele que ele sentia muito por tudo aquilo, assim. Que era uma coisa que ele não estava fechado, digamos assim. Imagina um nazista vai abraçar uma judia? Não, quer dizer, no momento que ele deu o abraço nela, ele retribuiu. E ela viu que que aquilo tudo foi um grande erro, assim, que ele tinha se arrependido, né? Só que aquilo foi um escândalo, né? Foi muito escandaloso. Agora, isso aí, veja, ela está fazendo intrafisicamente, né? Não vai precisar extrafisicamente. Extrafisicamente, ela vai ensinar os outros, possivelmente, a fazer essa coisa, né? As reconciliações no curso intermissivo, pelo que eu ouvi nas tertúlias e tudo, é uma coisa muito importante, né? Você pegar, juntar as pessoas, fazer se abraçar, fazer se reconciliar, né? Para poder trabalhar juntos e ressomar na mesma família e tudo mais. Então, ela já está tomando a frente nisso. Até que ponto, né, muitos de nós, né, que tivemos a última existência na Segunda Guerra, a gente já fez isso no curso intermissivo também. Já fez esse acerto, apertar as mãos aí quem foi judeu, que de nós morreu na Segunda Guerra, quem talvez tenha sido até junto aos nazistas, morreu na Segunda Guerra. Essa coisa de voltar aos Auschwitz e fazer a limpeza energética é bem legal, né? O professor Valdo sempre fala, você briga no lugar, volta lá e joga as melhores energias. Ela está fazendo. Quem será que ampara esse trabalho todo no negócio? Interessante de pensar. Está na hora, né? Então, muito obrigado, gente, por vocês terem vindo aí. Então, no próximo domingo, nós temos o tema Autoproexis Parapsíquica, especialidade Autoproexologia, e o professor Wildenilson Signorini. E feliz 2017 para todos, né, gente? Vamos nessa.